Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nesse trimestre, estamos falando sobre a Igreja de Jerusalém e o tema da lição de hoje, lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. A igreja, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, que quando fôssemos perseguidos de uma cidade, fôssemos para outra. Então, a verdadeira igreja de Cristo sempre vai enfrentar oposições e não deve temer a perseguição. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática é que em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades que são inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida e segundo, Deus a protegerá a igreja de toda perseguição. É Deus quem guarda. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 25 ao 32, e depois Atos, capítulo 12, verso 1 ao 5. Atos 5, verso 25 a 32, nós vamos ver aqui uma perseguição religiosa. A igreja foi primeiramente perseguido religiosamente, principalmente porque o cristianismo nasce dentro do judaísmo e é considerado uma das seitas do judaísmo. Então, os sacerdotes, os escribas, fariseus perseguiram a igreja, assim como perseguiram a Cristo. E depois, Atos 12, que é a nossa segunda leitura, você vai notar que a perseguição agora deixa de ser religiosa e passa a ser política. Quem vai perseguir agora é o rei Herodes. Então, já não é mais só religiosa, mas política. E a partir também do ano 60, o próprio Império Romano, através de Nero, começa a perseguir a igreja. Então, vamos a Atos 5, 25. E chegando anunciou dizendo: eis que os homens que encerrassem na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha aqui, é importante, tem gente que pega esse verso fora do contexto e tenta dizer que não se deve obedecer a autoridade nenhuma. Mas se nós entendermos o contexto, é no sentido que eles queriam proibir eles que falassem no nome de Jesus. De fato, se alguém quiser nos proibir falar no nome de Jesus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas esse verso não deve ser tirado fora do seu contexto, para desobediência e rebeldia que tanto vemos em muitas igrejas, principalmente quando nós também estamos falando em nome de Jesus. Vamos lá. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo,
que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha que verso maravilhoso, o Espírito Santo é dado por Deus àqueles que lhe obedecem. Vamos agora a Atos 12, verso 1 a 5. Agora a perseguição não é apenas religiosa, mas sim política. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternas soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só o segredo de quando somos perseguidos, oprimidos ou presos por causa do nome de Jesus. O segredo é a oração. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos então ao comentário da nossa lição. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso ocorre porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim até o dia de hoje. No primeiro, no segundo, no terceiro século, a igreja sempre foi perseguida. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha e muito menos abandonada no mundo. Deus é o dono da igreja e, portanto, sendo dono dela, é também o seu protetor. Vemos que ao longo da história da igreja, esses 2000 anos de história, o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e dando poder, empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil, não é? Jesus mesmo disse, se o mundo o odiou, quanto mais a nós. Falemos da igreja perseguida. Vamos tratar primeiro aqui, ponto 1.1, os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Ou seja, a primeira perseguição foi religiosa, Atos 5, verso 17 e 24. Atos 5 menciona aqui 3 grupos que perseguiam a igreja: os sacerdotes, os saduceus, que eram quem controlava o templo, e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões, e dentro dessas classes religiosas, eles eram os mais poderosos, influentes. Esse grupo também, os saduceus, já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus de várias maneiras, criando dificuldades sempre que podia. Lucas 20, verso 27 a 40, vemos isso. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto os aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, conforme mencionado em Atos 4.1, era um sacerdote do nível inferior, mas que tinha autoridade política dentro do templo, comandava o templo. Esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Vamos às esferas, e a palavra-chave dessa lição de hoje é perseguição. Vamos às esferas da perseguição.
Primeiro, a perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Na religiosa, por verem que a mensagem de Cristo era uma ameaça. E na política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Falemos primeiro na esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos em Atos 5, 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2, 47. Muitos também já haviam aceitado a fé. Atos 4, 4. E esse número sempre continuava crescendo. Atos 5, 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes religiosos. Enquanto que a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico, saducaico dos saduceus regredia. Na esfera política, vemos em Atos 12, a segunda perseguição, vemos que a perseguição se dá também agora na esfera estatal e da natureza mais política, numa esfera pública. Ali, o próprio rei Herodes, em Atos 12, que é o governante que representa o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender ao apóstolo Pedro. Sabemos que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos e queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja, conforme lemos em Atos 12, verso 3, e vendo que isso agradara aos judeus, o que Herodes queria era agradar, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Portanto, Herodes aqui está se mostrando, o favor dos judeus. Vamos ao terceiro ponto dessa primeira parte. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará os opositores, de um jeito ou de outro. Ou a perseguição vem por causa da religião, ou a perseguição vem por causa da política. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, o cristianismo bíblico é visto como antiquado, preconceituoso e indesejável pelos seus inimigos. A perseguição pode mudar também conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua sempre o mesmo, sem tentar silenciar a voz da igreja. Tentar, porque não silencia, não é? Vamos a sinopse do tópico 1 dessa lição. A igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Vamos ao ponto 2, a igreja protegida. Vemos que quando Pedro foi preso, Deus mandou um anjo, não só em Atos, capítulo 5, para libertar a Pedro e a João, que se encontravam presos e depois apareceram pregando no templo, como também em Atos 12, onde Herodes tentava entregar a Pedro. Então, o anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos, capítulo 5, versículo 19. Leiamos esse verso que mostra a ação poderosa, milagrosa de um anjo para libertá-los. Atos 5, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, estirando para fora, disse, verso 20, ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui vemos a ação de Deus, enquanto que a perseguição, os líderes religiosos prendia,
Deus mandava um anjo para soltar. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural, e não é incomum a presença dos anjos no livro de Atos, bem como também no Evangelho de Lucas. Eles estiveram presentes aqui para libertá-los e novamente vão estar presentes na libertação da prisão de Pedro em Atos 12:7, também com a missão evangelística de Filipe, Atos 8:26. Também anjos vão estar presentes na missão na casa do centurião Cornélio, Atos 10:3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, verso 23 a 24. A Bíblia nos declara que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Vejamos a intercessão da igreja a favor de Pedro, Atos 12:5. Diz-nos a Bíblia que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. O mesmo texto bíblico mostra um anjo entrando em cena, no cenário da libertação. Revela que a igreja é um agente ativo também nessa libertação, porque a igreja ora e Deus age. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância, mas tinha. É evidente que Deus é soberano e age como Ele quer e quando Ele quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente, e não temos aqui nenhuma explicação no texto bíblico por que Tiago não foi liberto. Apesar que Tiago foi liberto, sim, das perseguições e foi para os céus. A morte de Tiago em Atos 12:2 mostra o primeiro apóstolo do Senhor a morrer. Em Atos 7, nós temos a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, tinha sido consagrado a diácono e morreu. Agora, em Atos 12:2, temos a morte do primeiro apóstolo do Senhor. E esse evento certamente causou impacto na igreja, levando ela a orar mais fervorosamente por Pedro. Imagine se Pedro também tivesse sido morto. Deus respondeu à oração de Pedro, enviou um anjo e libertou a Pedro da prisão. Aqui, em Atos 12, verso 5, quando a igreja ora, vemos aqui o ponto 3 do nosso ponto 2 aqui da lição, que é o valor da oração. A oração é uma arma poderosa que o crente tem. Nós não devemos orar só para Deus livrar, curar, fazer milagres. Devemos orar por gozar de comunhão com Deus, de poder levar a Deus os nossos problemas e saber que em Deus podemos encontrar a solução. Essa passagem bíblica de Atos 12:5, e assim como muitas outras, mostra-nos o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos, capítulo 4, verso 31. Quando Paulo orava, ele teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Atos 9, 11 a 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos, capítulo 10, verso 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos 8, verso 15. Não podemos jamais subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, podemos ainda continuar dizendo nenhuma oração, nenhum poder. E ela continua, essa frase, sendo atual. A sinopse tópico 2, mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou seu poder e sua proteção. Vamos a uma igreja destemida. Ponto 3 da nossa lição, que é o último ponto, antes de concluir. Primeiro, testemunho com poder.
Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da fé. Na verdade, em Atos 5, vemos que o anjo disse: ide, apresentá-vos ao templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. Em Atos 5, 25, eles estavam falando no templo. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam revestidos e capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado pelos antigos escritores de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Vemos aqui o Espírito operando, dando ousadia para eles por todo o livro de Atos, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele, o Espírito Santo, é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Vamos aos convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Sim, devemos obedecer às autoridades, até o ponto que essas não se opõem à vontade de Deus. Ele aqui mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé e também mostra a autoridade que vem do próprio Deus, mesmo que isso lhe custasse caro, prisão, a vida deles. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando esse age contrariamente aos princípios adotados pela palavra de Deus. De fato, isso está em foco aqui. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas sim de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê. O fato de a igreja não se comprometer com os valores do mundo, como faz parte da sua natureza e essência, que a igreja se conserve pura como a voz de Deus nesse mundo de trevas. Por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado valores e princípios cristãos. A Sinopse, tópico 3, nos diz que o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. E isso é o ponto dessa lição que mostra que a força da igreja para enfrentar as perseguições não vinha dela própria, mas sim do próprio Deus. Conclusão. Vimos aqui uma igreja capacitada pelo Espírito. E essa igreja capacitada pelo Espírito é uma igreja que enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. Faz parte do ser cristão. No contexto do cristianismo bíblico, é regra a perseguição e não a exceção. Ninguém gosta, claro, de ser perseguido, contudo, a Escritura nos previne a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a buscar o sofrimento, a ser alcançado, mas sim devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve sempre estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar-nos, por meio do sofrimento, a enfrentar as perseguições e as tribulações. Se com Ele somos perseguidos, com Ele também seremos glorificados. Vamos à revisão desse conteúdo, dessa lição, que eu espero que tenha lhe ajudado a entender que a igreja vai passar perseguição, mas ao mesmo tempo terá proteção divina. Vamos à primeira pergunta. Quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja? Bom, os 3 grupos que faziam oposição à igreja eram os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. A segunda pergunta: em quais esferas a igreja sofria perseguição?
E aqui vemos que eram duas esferas. Primeiro, a perseguição era religiosa e depois política. E essas são as esferas que até hoje a igreja vai sofrer oposição. 3. O que não é incomum no livro de Atos? Bom, o que não é incomum no livro de Atos é a presença dos anjos. Os anjos aparecem em todo o livro de Atos, do capítulo 1 até o 27, os anjos estão presentes. 4. Cite 3 eventos como resultado de oração, conforme nós demonstramos nessa lição. Bom, vemos aqui 3 eventos como resultado da oração, são: os cristãos oravam e o lugar tremeu e eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Paulo também teve uma visão com Ananias, Damasco, orando pela cura dele. Atos 9, verso 11 e 12. E enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele e mandou chamar a Pedro. Atos 10, verso 3. Vamos à quinta e última pergunta. O que Atos 5:29 mostra em relação à primeira igreja? E a resposta é: Atos 5:29 mostra a ousadia de Pedro e uma clara defesa dos valores cristãos por parte da primeira igreja. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui não há rebeldia. Aqui, assim, o fato de a igreja não negociar os seus valores. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição de hoje e semana que vem nós voltamos para dizer uma igreja que enfrenta os seus problemas. Atos capítulo 6, a igreja teve problemas e soube como enfrentá-los. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você continue estudando essas lições maravilhosas e crescendo naquilo que eu considero a maior escola bíblica de todos os tempos, que é a escola bíblica dominical. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, e acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.